faz assim comigo, não. Já cansei de discussão, me deixe pensar, me deixe escolher, eu quero ficar. Preciso viver e me libertar. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. E desse jeito não dá, não. Quero ter a sensação de poder ficar com quem me quer ver. Eu quero estar. Preciso viver e me libertar. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. Me queira. Nada que diga vai mudar meus planos, meu destino eu quero seguir. Vou ficar, vou estar bem perto de quem quer me ver feliz. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. Não tire de mim um direito que é meu, não feche minha visão, pois os olhos são meus. Eu quero estar perto de quem me queira. Me queira. Nós iremos aplicar os 25% da maneira correta. Iremos buscar mais recursos. O FNDE, eu estou aqui com uma listagem nova. Suzano não conseguiu buscar recursos para construir novas creches, como também o secretário fala que eu desconheço a administração pública. O secretário que está rolado num processo da empresa Logic, no complexo. Candidato, infelizmente o seu tempo se esgotou. Agora é a vez do candidato Leonardo Ferreira. E ele fará a pergunta ao candidato Jorginho, que foi o único candidato que ainda não foi perguntado. Candidato, por gentileza, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Bom, Jorginho, olha, minha pergunta é bem rápida. 1 minuto. Bom, olha, o senhor Paulo Tokuzumi, no final do seu mandato, em agosto de 96, ele assinou uma medida que tiraria R$1 milhão da saúde para o esporte, muito provavelmente para pagar os salários milionários dos jogadores de vôlei, deixando a saúde desfalcada, sem falar do elefante branco que ele deixou e que foi jogado fora numa enorme quantia de dinheiro. Um verdadeiro monumento da incompetência administrativa. O senhor, caso eleito, tirará dinheiro da saúde, como fez Tokuzumi, em uma saúde já tão precarizada na cidade de Suzano naquela época, até porque a gente sabe o que? A mortalidade infantil era elevadíssima e ele simplesmente desviou o recurso da saúde para o esporte. É justamente isso. O importante porque o seu vice, inclusive, era o secretário de esporte na época, o senhor Nardinho Arnaldo Marim Júnior. Candidato Jorginho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Essa pergunta é muito boa, Leonardo, porque se você pegar o orçamento que a gente tem da saúde hoje, que gira em torno de 100 milhões, 1 milhão é 1% do orçamento da saúde.
né? E é claro que o governo tem que dar prioridades, e a saúde e a educação é sempre prioridade, como já diz a lei de responsabilidade fiscal. A nossa proposta em relação à saúde é a gente melhorar a atenção básica, e 100 milhões dá mais do que o suficiente para você tomar conta das estruturas de atenção básica que a cidade tem. Hoje a grande falta de médico da cidade de Suzano é por conta dos salários. O salário do médico em Suzano não é ruim, é igual ao da capital de São Paulo, mas a nossa região não tem médico suficiente para atrair para a cidade de Suzano. Nossa proposta é ampliar esse salário em torno de bônus, né? Você paga mais salário para o médico que cumpre horário, você paga mais salário para o médico que atende, não tem reclamação no posto de saúde, e 100 milhões é mais do que o suficiente para isso. O time de vôlei nós vamos voltar sim, porque era uma forma de dar cidadania e de dar orgulho para o cidadão suzanense. Isso é um grande fato e uma grande marca do meu vice, da qual eu me orgulho muito e da qual grande parte da cidade se orgulha. E se você fazer uma pesquisa de opinião pública, você vai ver que a grande maioria das pessoas quer que volte o time de vôlei, porque dava orgulho para a nossa cidade. E eu sou o prefeito que vai com a opinião das pessoas. E se a população quer o time de vôlei de volta, nós vamos trazer de volta. Ok, candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Jorginho, você não respondeu a minha pergunta, você fugiu e não disse claramente o que vai fazer em relação a isso. Isso mostra o quê? Olha, certamente ele deve sim, ele não vai se preocupar com a saúde, não vai ter essa preocupação, porque desviar recurso da saúde para o esporte, na verdade, senhor Tokozumi, é muito estranho. E Suzano, na época, tinha um orçamento medíocre, se comparado com hoje, ou seja, você tirar dinheiro da saúde para jogar no esporte é vergonhoso. Ainda mais com a gente tinha um alto índice de mortalidade infantil, como a gente tem hoje também, que cresceu, inclusive, no último ano. Então, quer dizer, a gente vê aqui hoje, no debate, uma verdadeira conversa de compadres. A Carminha com o Tokozumi, com o Toyo, o Istuane, e por aí vai. A gente vê conversa de compadres, a gente não vê o quê? Realmente apresentando proposta para a cidade. Por exemplo, o senhor Tokozumi não falou, por exemplo, do esqueleto que ficou, que está abandonado. E também, da mesma forma, se eu vou começar uma obra, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir concluir, ou então, pelo menos, deixar quase pronta. Irresponsavelmente, eu não jamais deixaria isso. Porque deixar uma obra sem ter perspectiva de continuar é uma loucura. Ok, agora o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Leonardo, a folha de pagamento da prefeitura hoje gira em torno de 140 milhões de reais, o que dá perto de 25% do orçamento total da cidade, que é perto de 600 milhões de reais. Para a gente ampliar o salário do médico, a gente vai onerar a folha em muito pouco. Vamos onerar a folha em 26%, 27%, 28%. Vamos pagar um bom salário para o médico, para ele poder vir para Suzano. O que acaba não acontecendo nas cidades da região, que a folha já está em torno de 48%, 50%, 51%. E aí você ampliar o salário de um médico, você vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Eu não preciso tirar dinheiro da saúde para investir no esporte. Eu posso tirar dinheiro de outra secretaria para investir no esporte. E eu sou o único candidato médico. E de saúde, eu a minha vida inteira tomei conta e a vida inteira batalhei. Então você pode ter certeza que eu, como prefeito, vou também tomar conta da saúde, como eu fiz assim ao longo da minha carreira. Ok, agora é a vez do candidato Jorginho fazer a sua pergunta. E a pergunta dele é o candidato Leonardo, não é isso? É o candidato que ainda não respondeu. Jorginho, a sua pergunta, você tem 1 minuto. Leonardo, eu queria saber qual a sua opinião da oposição criada há 8 anos da Câmara Municipal, que engessou o orçamento em só 5% de remanejamento, que, como um candidato a prefeito diz aqui que vai terminar o esqueleto, não pôs em votação um projeto apresentado pela prefeitura para fazer um convênio com a Caixa, para arrecadar um recurso para terminar o esqueleto, que foi apresentado para a Câmara, que não rediscutiu o plano diretor e que engessou a máquina pública nos últimos 8 anos por uma crise política grave que a cidade passa hoje. Qual a sua opinião sobre essa guerra? 1 minuto? 1 minuto e meio? Tá valendo já, né? Então, já tá valendo. Tá valendo. Jorginho, okay, então, uma pergunta muito boa essa, mas a gente tem que ir com muita calma nessa hora, até porque assim, a gente passa por uma cidade que tem uma dificuldade de manutenção muito grande, inclusive, né, Carminha, manutenção, um grande problema. Temos aqui o Lacerda também, que teve muita dificuldade também, a briga dele entre Câmara e Prefeitura foi muito boa, certamente acabou travando um pouco a cidade. Tokozumi, depois de 20 anos, ele voltou para a cidade, ele deve ter ficado com tanta vergonha do esqueleto que ficou, e aí ele acabou voltando agora. E aí, nós temos o Rafa, que também
também acabou participando do G9. Plateia, por gentileza, sem manifestações. Último, o nosso candidato Stuane, que não traz também nada de novo, assim, de um modo geral, ficou 8 anos no PT e não apresenta nada. Em relação a isso, Jorginho, a gente entende o quê? O PSOL, ele vai atuar de forma ampla, a gente tem um programa, um projeto de cidade de verdade, e que não vai, o vôlei deixou uma dívida milionária, que ninguém fala aqui, a dívida que ficou, que está se arrastando, e dívidas trabalhistas, porque pagavam salários de ouro para muitos jogadores de vôlei, por exemplo, o Giovani, que ganhava 50 mil reais, 50 mil dólares, aliás. Quer dizer, eu não sou contra nessa perspectiva o quê? Comprometer dinheiro da saúde para jogar em outras áreas, como o voleibol milionário. É claro, tem uma coisa que a gente tem que falar, o quê? Essa dívida, ela não foi tocada. E a questão do orçamento, a gente tem que estar com uma preocupação muito grande. O orçamento vai crescer, mas se a gente não tiver cuidado de dimensionar para quem mais precisa, eu defendo muito mais o esporte de base do que o esporte de alto rendimento. E nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao remanejamento de verba do nosso orçamento, para que ele não vá para o ralo, como tem acontecido atualmente em obras faraônicas e eleitoreiras nessa época de eleição. Muito obrigado. Ok, o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua réplica. Bom, quem não respondeu a minha pergunta agora foi você, Leonardo. Eu perguntei qual a sua opinião entre a guerra política entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Essa guerra política, que tem vivido quase uma década a cidade de Suzano, atrasou muito convênios importantes, atrasou muito projetos importantes de um prefeito legitimamente eleito no dia 1º de janeiro de 2005. Para você ter uma ideia, Leonardo, no dia 1º de janeiro de 2005, antes do prefeito dar uma canetada, antes dele mostrar uma postura política, grande parte dos vereadores já tomaram uma posição contrária à atual administração, que tinha sido legitimamente eleita naquele momento. Legitimamente eleita pela mesma população que elegeu aqueles vereadores. Essa briga tende a se estender muito, caso candidatos que estão aqui ganhem eleição. Porque eles causaram tantas rusgas políticas e tantas guerras, que é impossível eles criarem união. E nós vamos ficar com uma cidade atrasada, com um conflito político grave. Ok, agora o candidato Leonardo tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Caro Jorginho, eu respondi sim a sua pergunta, disse muito claramente. Talvez você não tenha entendido, não tenha captado o que eu havia dito. Bom, olha, na verdade o que acontece? Você falou realmente dessa briguinha. O Lacerda tinha até comentado agora há pouco de trabalho em conjunto. Mas espera aí, trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto foi o que não aconteceu nesse último período. O G9, inclusive, ele travou pautas importantes, como por exemplo o plano diretor. Todo mundo estava falando que ia trazer empresas, gerar novos empregos para a cidade, só que eles não tocam no plano diretor, que foi travado na cidade. E a nossa proposta do PSOL é rever isso e acabar com essa briga, porque o governo do PSOL, ele vai trabalhar com a população vai fazer a pressão social, e você pode ter certeza, nenhuma Câmara de Vereador vai ter coragem de enfrentar a bravura da população, que vai estar em cima o tempo todo. Pressão popular vai ser preciso, e é justamente isso, quebrar essa velha política. É isso que o PSOL está fazendo aqui, é isso que o PSOL vai fazer, assumindo a prefeitura no 1º de janeiro. Estamos preparados e temos um projeto para isso, e combater essa política eleitoreira e clientelista que nós temos em Suzano atualmente. Ok, estamos encerrando o 3º bloco. Foram pedidos uns direitos de resposta. A comissão organizadora está avaliando. Na volta do 4º e último bloco, nós saberemos quem terá o direito de resposta. Amanhã você acompanha a cobertura completa pelo jornal Diário de Suzano. No próximo bloco, as considerações finais de todos os candidatos. Nós voltamos para os estúdios da Sempre Mais FM com o Breno César. Lá está o especialista em direito eleitoral, Dr. Olavo Câmara, bem como o Dr. Laerte Silva, da OAB de Mogi das Cruzes. Nós vamos para um intervalo de 2 minutos. Eu pediria para que a plateia se mantivesse nos lugares, porque é muito rápido o nosso intervalo. Breno César, é com você. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Primeiro debate, Rede DS de Comunicação, ao vivo pela Sempre Mais FM 90,7. Lembrando que os sites www.diariodesuzano.com.br e www.sempremaisfm.com.br estão congestionados. Vocês têm o site www.tvjat.com.br
nesse quarto e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. Lembrando que nós temos os direitos de respostas que foram solicitados. E o primeiro candidato que terá 30 segundos como direito de resposta é o candidato Stuani. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Então, em relação ao que o candidato Lacerda citou do processo da Logic, eu não estou citado nesse processo como réu. E nós sempre investimos mais de 25%. E não tem nenhuma conta do prefeito Marcelo Cândido rejeitada por falta de investimento nos 25%. E também o candidato demonstra falta de conhecimento que a LDO é de 580 milhões para o orçamento do ano que vem, que já foi encaminhada para o Legislativo. Ok, agora é a vez do candidato Paulo Tokuzumi, que também fez a sua solicitação. Candidato, o senhor tem 30 segundos como direito de resposta. Gostaria de lembrar que, na minha administração, nós tínhamos 37 modalidades esportivas e 7 mil pessoas envolvidas no esporte em Suzano, dos quais 5 mil crianças. E esporte também é saúde. Lembra-se muito bem disso, esporte é saúde. E aqueles times de vôlei, que foi um dos maiores orgulhos que a cidade de Suzano já teve, era mantido pelas empresas privadas. Era Repórter, era Nossa Caixa, essas empresas que mantinham o nosso time de vôlei, que era o grande orgulho da nossa cidade. Ok, agora nós temos o candidato, mais um pedido de direito de resposta, 30 segundos para o candidato Lacerda. Bom, eu vou dar uma resposta ao candidato Jorge, que ele nem era para estar aqui, que ele está com a candidatura dele indeferida. Mas eu vou dar, embora ele fale que é de Suzano, mas nunca estudou numa escola de Suzano e nunca frequentou a cidade, a falta de experiência na política partidária, no cargo eletivo, faz com que ele não entenda que o Legislativo ele não tem que ser um puxadinho da Câmara. O pai dele, quando era vereador, era oposição ao Zé Biruta, e foi assim que ele chegou aí a ter crédito para ser prefeito em Suzano. E o plano diretor, ele foi discutido exaustivamente. Nós temos um plano em vigor e o que foi debatido... Candidato, infelizmente os 30 segundos se esgotaram e agora a candidata que tem direito à resposta é a candidata Carminha. Carminha, a senhora tem 30 segundos. Bom, eu quero colocar aqui, quem várias vezes fui citada, que eu fui secretária de manutenção, quero lembrar que eu sou arquiteta urbanista e funcionária pública há 29 anos na prefeitura. E eu trabalhei com muita capacidade, qualidade e vontade, de acordo com como foi deixado eu trabalhar. Então, a cidade, na forma como foi construída, como foi colocada, eu fui fazendo o trabalho em apoio com os funcionários públicos, com muito esforço, com muita vontade. Moro aqui há 50 anos. Ok, infelizmente o seu tempo se esgotou. E temos mais um pedido de direito de resposta que foi concedido. Nós estamos na reta final. É o candidato Rafa, quem tem 30 segundos. Candidato. Leonardo, com todo respeito ao senhor que é jornalista e pretende ser prefeito da nossa cidade, acho que você deveria acompanhar mais a Câmara Municipal, porque antes de eu querer me pretender ser candidato, eu acompanhava. E você não pode, em hipótese alguma, generalizar uma oposição, porque eu sempre fui oposição, mas oposição coerente. Quando o prefeito apresentou um projeto que veio para atender às necessidades da cidade, eu fui favorável. Quando era contra a cidade, eu fui contrário. Oposição coerente. Ok, agora nós temos mais um pedido de direito de resposta ao candidato Jorginho. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Bom, candidato Israel Lacerda, eu estou com a minha candidatura em julgamento, porque eu fiz uma doação de R$5.000 para a candidatura da minha mãe, dinheiro meu. Diferente do senhor que teve apontamento na Câmara Municipal por mais de R$1.800.000 para a imprensa e por ter comprado pneu superfaturado. Apontamento do Tribunal de Contas. Ok, eu não gostaria da manifestação da plateia, nós estamos encerrando o debate. E agora, por gentileza, eu pediria que a plateia se mantivesse em silêncio. Neste último bloco, são as considerações finais. Eu pediria, senhores candidatos, que nas considerações finais, vocês não buscassem um ataque ao outro candidato, porque nós não teremos mais tempo para dar como direito, porque o horário eleitoral gratuito entra ao meio-dia pontualmente. Então, também por ordem de sorteio, foi definido, eu pediria para que a plateia se mantivesse em silêncio, por gentileza. A primeira candidata que fará as suas considerações finais é a candidata Carmen Lúcia Lorente. A Carminha. Candidata, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais.
Bom, quero agradecer o espaço democrático que foi colocado aqui pelo DS e podendo colocar as nossas posições. Eu sou candidata, serei eleita, tenho experiência pública, tenho experiência administrativa, sou arquiteta urbanista, estou preparada para administrar a nossa cidade de Suzano. E, além de tudo, sou mulher, tenho a sensibilidade para estar cuidando de todos, da nossa família, das nossas crianças, que eu acho, tenho certeza, que os gestores anteriores, infelizmente, não tiveram. Senão, uma cidade jovem com 63 anos estaria no outro patamar e seríamos uma referência à cidade do Alto CT e, quem sabe, do estado de São Paulo. Então, estou pronta, preparado, peço o voto de vocês, 65, e rumo à vitória para a cidade de Suzano, de fato ser governada com qualidade, com atenção e zelo de uma mulher que gosta da cidade e não quer ser conhecida como uma cidade mais suja, mais feia. Agora é a vez das considerações finais do candidato Valdicir Stuani. O senhor tem 1 minuto. Então, também quero agradecer ao DS pelo esse espaço democrático, os companheiros candidatos e a companheira Carminha, cada um de vocês que nos ouve ou assiste, que estiveram aqui presentes. E eu quero chamar a atenção que vocês conheçam a minha história de vida, o meu preparo, o que nós fizemos do nosso Partido dos Trabalhadores nesses 8 anos da cidade. Conheçam também a história e o que foi dito aqui por todos os candidatos, onde constatamos falta de conhecimento do que foi feito nesses 8 anos na cidade de Suzano. E dia 7 de outubro, façam a opção para que Suzano continue no caminho certo, Suzano continue cada vez melhor, como vem sendo nesses 8 anos administrada pelo Partido dos Trabalhadores. E dia 7 vamos garantir que Suzano vai continuar no caminho certo, votando 13. Ok, agora as considerações finais do candidato Roberto Toio. O senhor tem 1 minuto. Agradeço a todos, agradeço ao DS e principalmente à imprensa como um todo, que sempre tem entendido as minhas mensagens. Sou suzanense, filho da cidade. E me dói muito, mas me dói muito mesmo, vendo a cidade sendo maltratada. Como eu sou filho da cidade e vocês também são filhos da cidade, vocês gostariam que maltratasse a sua mãe? Esse é o primeiro questionamento. E termino dizendo ao eleitor, ao contribuinte, não precisa votar em mim não, tá certo? Mas eu quero que vocês tenham um voto consciente, né, que aquele que você escolher seja o candidato ou o prefeito ideal, porque o voto, vocês já viram, vai e vota, votou errado, vocês vão pagar por isso. E tem outra, não vem com aquela história, não, eu não votei nele. Você tem responsabilidade sim, se você tem uma consciência política, tem que conversar com o seu vizinho, com o seu amigo, para que vote na pessoa correta. Muito obrigado, senhores. Ok, o quarto candidato a fazer as suas considerações finais é o Jorge Absanra Filho. Jorginho, o senhor tem 1 minuto, candidato. O que eu queria pedir para o eleitor, pedir para a eleitora, é uma oportunidade. Todos os candidatos a prefeito aqui, com exceção do Leonardo, já ocuparam grandes cargos, foram grandes gestores ou maus gestores, mas já tiveram a oportunidade deles. Eu quero uma oportunidade de um jovem que luta com a política, que sonha com a política e está com garra de trabalhar pela cidade. E não simplesmente ao trás de um cargo, que graças a Deus a minha família já tem, mas de um jovem que acredita na política, que ama a cidade e que quer construir uma cidade melhor. Obrigado. Ok, agora as considerações finais do quinto candidato, Leonardo Ferreira. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos que vieram, que acompanharam, que estão ouvindo a gente. Quero dizer uma coisa, aqui foi o primeiro embate político. Tudo que eu disse aqui foi questões políticas, não são questões pessoais, eu não tenho nada contra nenhum dos candidatos. A questão é política, e as contradições elas precisam ser ditas, porque aqui a gente tem uma diferença. Vocês, a população, tem um projeto do PSOL e tem os outros projetos, que são projetos da velha política, são os projetos do continuismo e do clientelismo. A opção adequada para a cidade de Suzano é uma opção que vai romper com esse paradigma, uma opção que vai naturalmente empoderar a população e, junto a muitas mãos, construir um novo projeto, um projeto que traga a força da juventude, um projeto que consiga canalizar as demandas da cidade e que quebre essa velha política que está querendo voltar e quer continuar na cidade administrando de uma forma muito medíocre. A população tem opção sim, tem os 50, vote Leonardo Ferreira 50 e vote também para os nossos vereadores 50. Viva o PSOL! Ok, agora as considerações finais do candidato Rafael Garcia, o Rafa. O senhor tem 1 minuto.
Bom, quero agradecer a todos, do fundo do meu coração, dizer que estou totalmente preparado para assumir o cargo de prefeito. Tive a honra e oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, no governo Serra. Aprendi muito e agora na Câmara de Vereadores tenho o maior volume de trabalho da história do Estado, reconhecido pelo Senado Federal, e quero fazer muito mais como prefeito. Quero reduzir a tarifa de ônibus para R$2, tendo subsídio da Prefeitura, e eu vejo que os discursos são todos praticamente iguais, mas eu quero ver aqueles que se sustentam. E o que eu quero pedir para cada um dos suzanenses, para que me deem um voto de confiança, para que me deixem trabalhar como prefeito por 4 anos, para que eu possa mostrar o meu trabalho, o meu amor por Suzano. A competência já deixei clara na Câmara Municipal. Agora eu quero muito mais. Eu quero fazer um trabalho que as pessoas nunca mais se esqueçam. Então, quem ama Suzano, vota a Rafa. Ok, lembrando que a nossa transmissão pela Rádio Sempre Mais FM será cortada em instantes, mas nós continuamos através dos sites do Diário de Suzano e também da Sempre Mais FM, através de imagens. A consideração final agora do candidato Paulo Tokuzumi. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Suzano é uma cidade grande, com grandes problemas. É preciso ter muita experiência para poder administrar essa cidade. É preciso ter um canal direto com o governador e também com a população. Não dá para administrar a cidade de Suzano sentado no gabinete. Nós estamos andando no dia a dia, junto à população, andando a pé, não em cima de caminhão, não. Nós estamos andando a pé e conversando e cumprimentando a população, estamos conhecendo seus problemas de perto. Nós sabemos o que a população está precisando. Nós queremos sim, nós vamos construir 2 hospitais na cidade de Suzano, vamos melhorar o sistema de saúde, vamos dar um choque de gestão no sistema de saúde, vamos colocar Suzano no rumo do desenvolvimento. Suzano tem que voltar a crescer, Suzano tem que atrair empresas, Suzano tem que ter o dinheiro necessário para que possa desenvolver e curar os problemas sociais que existem. Com certeza nós iremos vencer essa eleição. Eu peço o voto de vocês para que o 45 seja o vencedor e a gente ponha novamente Suzano nos trilhos. Muito obrigado. Ok, agora as considerações finais do candidato Israel Lacerda. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bem, eu queria falar para todos que estão acompanhando esse debate que é um momento muito importante para a cidade de Suzano. É um momento onde a população vai ter a oportunidade de começar a escrever uma nova história no nosso município. Uma história onde um gestor que tenha construído um projeto sólido e um projeto de progresso e de desenvolvimento para a cidade, hoje vem, juntamente com o seu vice, Rodrigo Achiuchi Lacerda, fazer o único projeto de mudança e de renovação que existe na cidade de Suzano hoje. Não podemos mais rotular um candidato ao candidato do governador ou ao candidato da presidenta Dilma. Nós temos que ter um candidato do povo de Suzano, um candidato que defenda os interesses da população de Suzano e que seja um gestor que possa novamente resgatar o orgulho do povo de Suzano, investindo na saúde, no emprego, na segurança e, acima de tudo, na qualidade de vida. Por isso eu peço um voto de confiança. Irei fazer o melhor governo de toda a história de Suzano. Ok, candidato, seu tempo se esgotou. Nós estamos chegando ao fim. Eu pediria para que a plateia se mantivesse em silêncio. A assessoria do candidato Israel Lacerda pediu o direito de resposta e a comissão avaliou que ele tem 30 segundos ao ataque feito pelo candidato Jorginho. Eu só peço, candidato, que não sejam feitos novos ataques, porque o nosso tempo está realmente se esgotando. O senhor tem 30 segundos. Eu lamento que... O microfone, por gentileza, do candidato. Agora sim, 30 segundos. Eu lamento que esse debate tão produtivo tenha descido o nível. E eu vou usar meus 30 segundos de direito de resposta para falar de propostas. E dizer que todas as vezes que eu fui para o crivo do Tribunal de Contas, eu tive minhas contas aprovadas. E nós iremos construir o pró-mulher, o pró-criança, o pró-idoso. Nós iremos criar 2 subprefeituras para ter a prefeitura mais próxima da população. Nós iremos cuidar da população de Suzano com carinho, com amor. Iremos governar com coração e não da maneira que vem sendo governada hoje. Nós iremos resgatar os valores perdidos. Candidato, seu tempo se esgotou, infelizmente. Nós chegamos ao fim do primeiro debate Rede DS de comunicação. Agradecer a todos os candidatos, agradecer a todos os presentes, agradecer à Associação Cultural Suzanense, o Bonquiô, por esse espaço cedido, a Rede DS de comunicação, a diretoria da Rede DS de comunicação, agradecer a Giba Produções, que está
transmitindo através dos sites ao vivo, lembrando que amanhã o Diário de Suzano trará uma cobertura completa do debate hoje aqui realizado, um debate histórico feito pela Rede DS de Comunicação. Antes de eu encerrar, eu ainda tenho a pedir aos candidatos uma foto histórica. Ok. Então, eu pediria aos senhores candidatos, obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco, obrigado mais uma vez a todos os presentes, aos candidatos. Pedimos agora, então, para que todos os candidatos se coloquem nessa mesma posição aqui na frente. Por gentileza, candidatos, obrigado, até amanhã. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012.